Se você é uma mulher cristã que deseja glorificar a Deus através do seu trabalho, fica nesse vídeo até o final e você vai aprender como transformar o seu negócio numa ferramenta de expansão do reino de Deus. Mas antes, me responde uma pergunta. Você costuma dividir fé de trabalho? Já teve a sensação que existe duas versões de você? A mulher que vive no domingo e a mulher da segunda-feira? No domingo você ora, você serve, ensina, discipula, se emociona nos cultos, sai da igreja cheia de propósito, mas quando chega segunda-feira, parece que tudo ficou para trás. Você liga o computador, abre o Instagram, atende mais um cliente, resolve problemas, corre atrás para pagar contas. E o seu trabalho parece totalmente desconectado daquilo que Deus colocou no seu coração. É como se existisse duas mulheres, a espiritual e a profissional. Eu sei bem o que é isso. Durante muito tempo eu via o meu negócio apenas como uma fonte de renda. Eu vivia no automático. Cortar, costurar, produzir, pagar boletos. E por vezes eu me perguntava, é isso mesmo que Deus quer de mim? Tentei crescer, prosperar no meu negócio, mas não conseguia avançar. Parecia que tudo estava travado. E talvez também você viva assim. E não é falta de estratégia ou conhecimento, pois provavelmente o Senhor já lhe entregou todas as ferramentas necessárias para você prosperar e impactar vidas. E se assim como eu, você tem um chamado queimando em seu coração, fica nesse vídeo, você vai entender como fazer isso através do seu negócio. Talvez você esteja tentando crescer baseado em promessas vazias, do dinheiro pelo dinheiro, o carro do ano, mais uma casa, e não que tudo isso seja problema. Pelo contrário, o Senhor tem prazer em nos abençoar. O problema é que muitas vezes tentamos construir um negócio sem entender a ordem que o Senhor estabeleceu. O mais curioso é que eu não aprendi isso em uma mentoria. Eu aprendi dentro de um pequeno ateliê de costura, com uma mulher simples, que nunca estudou marketing e nunca fez um curso de teologia na vida. Muito antes de existir Instagram, funil de venda, lançamento, marketing digital, mulheres como Dorcas, Lídia, Priscila e até a própria mulher de Provérbios 21 vivia exatamente esse princípio. E sem saber, a minha mãe também viveu. E hoje milhares de mulheres já desenvolvem isso em seus negócios e têm colhido os resultados extraordinários, que vai muito além do lucro. Até o final desse vídeo você vai entender como unir esse princípio ao digital para potencializar ainda mais seus resultados. E como mulheres comuns têm saído do absoluto zero e construído projetos incríveis no digital. Ou mulheres que já tinham conhecimento, já tinham resultado, mas não sabiam como escalar o seu negócio. Hoje eu quero compartilhar essa descoberta com você. E no final desse vídeo eu vou te mostrar qual pode ser o seu próximo passo. Mas presta muita atenção, porque quando esse vídeo terminar, você nunca mais vai enxergar o seu negócio da mesma forma. Se você não me conhece, eu sou Ana Oliver, mentora e estrategista digital de negócios cristãos. E se hoje eu consigo falar sobre propósito, negócio e reino de Deus, não foi porque alguém me ensinou isso em uma sala de aula. Foi porque eu cresci vendo isso acontecer todos os dias. Eu conheci Cristo através da minha mãe. Uma mulher simples, costureira, mas cheia de fé. E quando eu penso na minha infância, a primeira imagem que me vem à cabeça não são das máquinas, são de pessoas. Minha mãe não atendia só clientes, ela cuidava de gente. Muitas mulheres chegavam dizendo que precisava de um ajuste na roupa, mas precisavam mesmo de um conserto na vida. Enquanto costurava a barra de uma calça, ela ouvia sobre um casamento em crise, uma mãe cansada ou um problema financeiro. Ela nunca estudou teologia, nunca tinha feito curso de aconselhamento, mas discipulava aquelas mulheres com a vida. Hoje, há quase uma década da sua partida, ainda recebo mensagem de mulheres me dizendo: sua mãe me ajudou a salvar meu casamento. Ela não só me inspirou, mas me ensinou o ofício. E mesmo depois que eu me formei em administração e teologia, continuei dando assistência no ateliê. Quando ela partiu, eu assumi totalmente o negócio. Eu queria honrar a história dela, seguir os seus passos. O ateliê cresceu, passei a atender grandes marcas, criei minha própria marca. Por fora, tudo parecia estar funcionando, mas existe uma inquietação que eu nunca consegui explicar. Eu fazia tudo certo, orava, lia a Bíblia, servia na igreja, fazia cursos, mas parecia que alguma coisa não encaixava. Era como viver duas vidas. No domingo eu me sentia completamente realizada servindo na igreja e na segunda eu voltava ao automático. Durante muito tempo eu achei que isso era normal, vida de adulto. Até que eu comecei a fazer uma pergunta que mudou tudo. Será que eu estou vivendo o chamado de Deus para mim ou continuando a história que fez sentido para outra pessoa? Essa pergunta me desmontou, porque eu amava a história da minha mãe, mas comecei a perceber que honrar o legado dela não significava repetir o caminho dela. E aqui eu descobri o primeiro princípio, o da identidade.
Sua identidade está completamente ligada ao teu chamado. Minha mãe cumpriu o chamado dela. Por falta de identidade, eu estava seguindo um caminho que não era meu. O que eu admirava na minha mãe não era o que ela fazia, mas como ela fazia. Comecei a buscar respostas. Eu queria viver o meu chamado, mas também queria gerar renda. Queria unir fé e trabalho de forma autêntica. Eu queria construir um negócio que glorificasse a Deus sem anular a mim, a minha família e o meu propósito. E foi na pandemia que eu conheci um conceito muito interessante, que deu nome a tudo aquilo que eu carregava dentro de mim. Empreendedorismo missional. Pela primeira vez eu entendi que o negócio não é apenas uma fonte de renda, mas uma ferramenta para cumprir uma missão. É usar aquilo que Deus colocou em suas mãos, nosso conhecimento, dons, talentos, produto ou serviço, para servir pessoas, gerar transformação e manifestar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo isso enquanto o negócio também prospera de forma íntegra e sustentável. Foi quando a minha ficha caiu. Minha mãe nunca conheceu esse conceito, mas vivia exatamente esse princípio. Assim como Dorcas, a única mulher chamada de discípula na Bíblia, que costurava túnicas para cuidar de quem precisava. Assim como Priscila, fabricante de tendas, que trabalhava com as próprias mãos ao lado do marido. Inclusive, foi no ambiente de trabalho que ela conheceu Paulo. Foi no dia a dia que discipulou pessoas e ajudou a formar líderes para a igreja. Como não falar de Lídia, que abriu a sua casa e os seus recursos provenientes do seu trabalho para a expansão do reino. Nenhuma delas separava fé de trabalho. E muitas vezes a gente acredita que para ser usada por Deus, precisamos de um púlpito, um microfone, mas esses exemplos me fizeram enxergar que Deus não quer nos usar apenas na igreja. Deus não procura só quem sabe falar eloquentemente. Ele usa quem costura, quem cozinha, quem cria, quem vende, quem empreende, quem serve. E à medida que eu vinha desenvolvendo esse conceito no ateliê, vi também a possibilidade de ampliar esse conhecimento para outras mulheres. Nessa mesma época, eu também conheci o digital. E enquanto muita gente só via uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil pela internet, eu enxerguei outra coisa. Comecei de forma simples. Criei uma comunidade de apoio a empreendedoras cristãs baseada em 3 pilares: fé, família e negócios com propósito. E essa estrutura foi o embrião do que hoje é a comunidade de discípulas. Tempos depois, também trouxe esse conceito para o digital. E no ano passado, realizamos nosso primeiro encontro Discípulas no Digital, onde reunimos mulheres que desejavam viver esse mesmo princípio em seus negócios e em sua vida. Comecei a discipular empreendedoras que queriam desenvolver o seu negócio no digital sem abrir mão do que mais importa: sua fé e sua família. Cada uma num momento diferente da jornada. Teve, por exemplo, a Eliana, massoterapeuta. Ela jurava que o digital não era para ela. E hoje edifica casamentos de forma online, ensinando mulheres a como aliviar as dores do esposo através da massagem. Além dela, teve a Patrícia, educadora financeira competente, mas que não sabia transformar conhecimento em um produto digital. E está no processo de construção do seu primeiro produto para ajudar famílias a prosperarem. E como não falar da Gal Silva, uma terapeuta que já tinha resultados no digital, mas não sabia como escalar o seu negócio para alcançar ainda mais pessoas. Grave esses nomes que eu já te conto o que aconteceu com cada uma delas. E o que mais me realizava na jornada com essas discípulas não era ver o perfil delas crescer ou elas venderem mais, lançamento sendo feito, era ver o quanto Deus estava usando a vida delas para transformar outras vidas. Foi aí que finalmente eu compreendi aquilo que eu vinha procurando há anos. O meu propósito não era no chão de fábrica, estava em despertar e capacitar mulheres em fazerem do seu negócio uma ferramenta de expansão do reino. Eu sei que isso pode parecer confuso e talvez, assim como eu, você se pergunte: por que o Senhor me tiraria do meu negócio para edificar o negócio de outras mulheres? E é muito simples. Você se lembra quando Deus chama Pedro e seus irmãos e manda que eles deixassem de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homens? Com todos os demais discípulos foi da mesma forma, exceto com Dorcas, a única mulher chamada de discípula na Bíblia. Deus a usou justamente no seu negócio. E no dia em que Dorcas morreu, quando cessou as obras das suas mãos, quem foi enviado até ela para ressuscitar aquilo que havia morrido? Justamente o pescador de almas, Pedro. No dia em que Dorcas adoeceu até a morte, suas mãos pararam de trabalhar. Ela não produzia mais, suas obras pararam, mas Deus preservou-lhe a vida. Como disse o apóstolo Paulo, lhe era mais útil que permanecesse aqui. Interessante que em Lucas 13, Jesus disse para a figueira: morra,
porque ela ocupava a terra inutilmente, pois não tinha frutos. Mas a Dorcas, ele devolveu a vida. Agora eu te pergunto, se dependesse do quanto o seu negócio é útil no reino de Deus, você prosperaria muito ou iria falir amanhã? A palavra vai dizer que depois da ressurreição de Dorcas, toda aquela região ouviu falar sobre o milagre que o Senhor realizou através da vida daquela mulher. Hoje eu tenho clareza que o meu propósito é despertar Dorcas, despertar mulheres que têm capacidade de impactar milhares de vidas, mas às vezes é sufocada pela falta de identidade, de clareza de propósito, por não entender que existe uma ordem, um princípio a ser seguido. Muitas empreendedoras vivem frustradas, pois mesmo trabalhando muito, não conseguem ver o fruto do seu trabalho. Hoje eu entendo que não é por falta de conhecimento, muito menos de capacidade. O problema é que a gente aprendeu a separar aquilo que Deus nunca separou. Fé de um lado, trabalho de outro. Depois de entender tudo isso, nasceu aquilo do que hoje eu chamo de empreender como uma discípula. Até aqui eu te contei a minha história para você entender o que é empreender como uma discípula. Mas existe algo que você deve estar se perguntando nesse momento. O que é exatamente esse princípio e como ele pode mudar os resultados do meu negócio? Nos últimos anos, acompanhando empreendedoras, eu percebi que o problema não era falta de estratégia, falta de talento, muito menos falta de fé. É uma desordem. E se tem uma coisa que o Senhor me ensinou ao longo desse tempo, é que o Senhor não multiplica bagunça. E Ele demonstrou isso desde o princípio. Quando tudo era sem forma e vazio, o Senhor trouxe ordem ao caos. Só depois de tudo organizado, Ele disse, crescei e multiplicai. Antes de multiplicar os pães e os peixes, por exemplo, o Senhor primeiro organiza, depois Ele ora e só depois Ele multiplica. Existe uma ordem, existe uma hierarquia que precisa ser seguida. Uma mulher pode amar Jesus profundamente, servir na igreja, orar todos os dias, comprar cursos, estudar marketing e ainda assim continuar frustrada no negócio, porque ela tenta construir algo de fora para dentro. Ela acredita que quando o negócio crescer, terá paz. Quando vender mais, vai se sentir realizada. Quando alcançar determinado faturamento, vai sentir que realmente está vivendo o seu propósito. Mas no reino de Deus, nunca funcionou assim. No reino, toda transformação acontece de dentro para fora. Foi aí que eu entendi que o problema nunca é o negócio, é a ordem. E quando Deus estabelece uma ordem, Ele também estabelece uma promessa. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba uma coisa, Jesus não disse, buscai primeiro o dinheiro, buscai primeiro o sucesso, buscai o crescimento. Ele falou sobre ordem, existe uma sequência. E foi tentando entender essa sequência que nasceu a nossa comunidade. Porque antes de empreender como uma discípula, você precisa se tornar uma discípula. E isso vai muito além do serviço na igreja no domingo à noite. É uma construção diária. Porque durante muito tempo eu queria crescer o meu negócio, enquanto Deus queria amadurecer a mim. Eu queria faturar mais, mas Deus queria formar o meu caráter. Porque o negócio sempre cresce até o limite da maturidade da mulher que eu lidero. Você não constrói primeiro o negócio. Deus primeiro constrói a mulher que vai sustentá-lo. E isso não acontece por mágica. Quando sua fé está firmada, você toma decisões de negócios com menos medo e mais discernimento. Não vende por desespero, não trava por insegurança. Quando você cuida de si, você tem energia de verdade para executar, não só para sonhar. E quando a sua família está bem assistida, você não carrega aquela culpa silenciosa que sabota cada tentativa de crescer. Foi aí que eu comecei a aplicar uma ordem muito simples. Primeiro Deus, depois a mulher que Ele estava formando em mim, depois a minha família, consequentemente o meu negócio. O negócio deixou de ser o centro e se tornou fruto, porque o problema não era a falta de potencial, era tentar produzir fruto sem cuidar das raízes. E descobrir isso foi doloroso. A diferença é que você não precisa descobrir isso sozinha, do jeito difícil como eu descobri. Porque na comunidade a gente já caminha baseada nesses 3 pilares. Fé, família e negócio. Parece óbvio, né? Mas não é. Muitas vezes colocamos Deus no início do dia, fazemos uma oração, lemos um versículo e depois administramos o restante do dia exatamente como qualquer empresa administraria. Como se Deus participasse apenas do devocional. Mas discipulado não é um momento. É uma forma de viver. Empreender como uma discípula significa permitir que Deus participe das decisões, dos preços, das parcerias, dos nãos, dos sim, da maneira como você trata o cliente, da maneira como lidera pessoas, da forma como administra o dinheiro. Não é espiritualizar o negócio, é governá-lo pelos princípios do reino.
Antes de construir um negócio de sucesso, Deus constrói a discípula em você. Essa foi a maior lição que eu precisei aprender. Você pode aprender marketing, vendas, posicionamento, mas se o seu coração não crescer junto, mais cedo ou mais tarde, o negócio cobra a conta. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Muitas mulheres acreditam que precisam escolher entre construir um negócio, ou cuidar da minha casa, ou servir a Deus. Mas Deus nunca nos chamou para viver uma vida dividida. Jesus nunca fez essa separação. Quando ele chamou os discípulos, ele não chamou apenas para o templo. Chamou para viver, para trabalhar, para servir pessoas, administrar recursos. Não. A família, por exemplo, não é um obstáculo para o chamado empreendedor. É parte do chamado. Os filhos não são barreiras. Pelo contrário, eles nos impulsionam. No entanto, para tudo isso, existe uma ordem. Quando essa ordem se perde, o sucesso começa a custar caro demais. Você certamente já ouviu a frase que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no lar. Mas isso acontece muitas vezes por inverter as prioridades. Isso não significa que não possamos ter sucesso na carreira profissional. Pelo contrário, eu creio que o Senhor deseja usar os nossos recursos não só para abençoar a nossa casa, mas para abençoar outras famílias. Quando a discípula entende isso, o lucro deixa de ser destino, passa a ser consequência. E aqui eu preciso tomar muito cuidado, porque muita gente ouve isso e pensa, então dinheiro não importa. Importa, e muito. O dinheiro amplia aquilo que Deus já confiou em suas mãos. Ele permite servir mais pessoas, criar melhores produtos, contratar pessoas, abençoar famílias, sustentar missionários, investir no reino. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é quando ele ocupa o lugar da missão. Quando a missão está no centro, o dinheiro encontra o seu lugar. E talvez você esteja percebendo uma coisa. Em nenhum momento eu falei sobre crescimento digital, sobre prospecção, funil de vendas, escala de produto. Não porque isso não seja importante. E eu ensino tudo isso. Mas essas ferramentas funcionam como amplificador. Elas potencializam aquilo que já existe. Se existe clareza, elas amplificam clareza. Se existe propósito, elas amplificam propósito. Mas se existe confusão, elas também amplificam a confusão. Foi por isso que eu decidi inverter a lógica. Antes da estratégia, vem a identidade. Antes da identidade, vem o discipulado. Quando essa ordem é respeitada, o negócio deixa de ser apenas uma empresa e ela se torna uma extensão da missão que Deus confiou a você. E é exatamente isso que significa empreender como uma discípula. E aqui eu preciso ser honesta com você. Empreender como uma discípula não significa abrir um negócio cristão. Não significa colocar um versículo na bio do Instagram, nem começar o expediente com uma oração. Tudo isso é muito bom, mas não é isso que muda o negócio. Empreender como uma discípula significa permitir que o discipulado alcance também a forma como você trabalha, as decisões que você toma, as pessoas que você serve, a maneira como você administra o dinheiro e a forma como lidera. Porque o discipulado não termina quando o culto acaba, ele continua na segunda-feira pela manhã. Quando comecei a aplicar esse princípio, a minha forma de empreender mudou completamente. Comecei a enxergar novas possibilidades de resultados e crescimento. Foi isso que começou a acontecer também com as mulheres que caminhavam ao meu lado na comunidade. E é exatamente esse caminho que eu quero te mostrar agora. Se você chegou até aqui, talvez esteja pensando, eu entendi o princípio. Eu também sinto que a minha fé e o meu negócio caminham separados. Eu também quero empreender de formas que também glorifiquem o nome do Senhor. Mas por onde eu começo? Uma coisa é entender o princípio, outra completamente diferente é conseguir aplicá-lo na rotina. Realmente quando você tem casa para cuidar, filhos para criar, um casamento para cultivar e ainda tenta encontrar tempo para construir um negócio. Foi exatamente esse o meu desafio. Também foi o desafio das mulheres que caminhavam comigo. Nenhuma delas precisava só de mais informação. Elas precisavam de direção, precisava de um ambiente seguro para crescer, precisava caminhar com outras mulheres vivendo a mesma jornada. Existe uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos. Transformação não acontece porque você adquiriu um conhecimento. Transformação acontece quando você aplica esse conhecimento de forma consistente. Consistência é muito mais fácil quando você não está sozinho. Foi por isso que eu decidi criar um lugar onde mulheres cristãs pudessem crescer juntas. Um ambiente onde fé e trabalho, família e negócios deixassem de competir entre si e passassem a caminhar na mesma direção. Foi assim que nasceu a comunidade de discípulas. Antes de eu te falar mais sobre a comunidade, deixa eu te dizer uma coisa importante. Isso não é um grupo para você consumir mais conteúdo, porque, sinceramente, a última coisa que você precisa agora é de mais um curso esquecido na plataforma. Você também não precisa de mais uma lista de tarefas, nem de alguém dizendo que você precisa acordar às 5 da manhã para ter sucesso na vida. Embora eu acorde às 5.
O que você precisa é de direção, de clareza, ferramentas e um ambiente que te impulsione, fortaleça naquilo que Deus começou a construir em você. Então eu já adianto que não é sobre acumular mais um curso. É sobre se tornar a mulher que Deus te chamou para ser, com direção, com estrutura e com propósito. Isso não fica só na promessa. Até aqui eu compartilhei com você aquilo que transformou a minha vida. Mas talvez você esteja pensando, Ana, isso funcionou para você, mas será que funciona para mim? Pergunta justa. E sinceramente, eu também faria a mesma pergunta. Por isso eu quero te apresentar algumas mulheres que decidiram viver esse mesmo princípio, cada uma num momento completamente diferente da jornada. Você lembra da Eliana, da Patrícia e da Gal? Eu já mencionei elas aqui anteriormente. A primeira é a Eliana. Ela é massoterapeuta e quando chegou até a mim, ela compartilhou a sua dificuldade por causa da dislexia. Nunca tinha trabalhado no digital. Dizia que tecnologia não era para ela. Ela poderia ter usado tudo isso como justificativa para não começar, mas decidiu dar um passo de cada vez, trabalhando na identidade dela e no seu chamado empreendedor. Hoje, ela já tem todo um curso digital estruturado na plataforma e está transformando um conhecimento que antes era limitado ao atendimento presencial em algo capaz de alcançar não somente outras mulheres, mas famílias. A maior transformação não foi o curso, foi acreditar que Deus também podia usar aquilo que ela sabia para servir pessoas. Assiste esse vídeo e você vai entender por quê. Eu vou falar para vocês como a Ana me ajudou no mundo digital e como foi desafiador para mim aprender do zero, que eu não sabia de nada. Conheci a Ana, né? Ela tem um projeto maravilhoso de comunidade chamado Comunidade Discípula. Esse projeto eu participo até hoje. Ela trabalha com a gente sobre a vida espiritual, né? Para a gente ter um tempo para a gente e para a gente empreender no digital. Ela ensina a gente a empreender no digital. A Ana tinha um projeto de a gente ir para a praia de manhã cedo, ver o pôr do sol e lá a gente orava pelo nosso negócio, pela nossa família, pela nossa vida e muitas outras coisas. A Ana me ensinou no mundo digital, porque eu sou massoterapeuta, para quem não sabe, né? Eu faço massagem. A Ana me ensinou a mexer no digital para mim vender o meu produto no mundo digital, no Instagram. Eu não sabia mexer no Instagram direito, não sabia digitar e a Ana me ensinou. Ela me ensinou a mexer no Instagram, ela me ensinou a fazer... vou chamar de texto, porque eu esqueci o nome, né? O início do texto, o meio do texto e o fim. A minha fala, como eu devo falar, né? Em vídeos, a forma. Ensinou a vender no digital, porque eu não sabia mexer em nada. Muitas vezes eu pensava em desistir. Só que a Ana, ela mostrava que eu poderia vencer os desafios, que eu poderia aprender. Então isso, se ela acredita em mim, por que não? Por que eu vou desistir? Então eu perguntava as coisas a ela, às vezes, 3 vezes, gente, a mesma coisa. E ela prontamente me ensinava, sem cara feia. Então, assim, ela é uma mulher guerreira que está ajudando outras mulheres no mundo digital a empreender o seu negócio. Porque muitas vezes tem mães que é mãe, cuida da casa, tem compromisso na igreja. E às vezes não tem tempo de divulgar o seu trabalho. E a Ana, ela ensina tudo isso. Tem o tempo para os filhos, tem o tempo com o esposo, tem o tempo para si próprio, né? Porque a gente tem que ter um encontro com a gente mesmo, um momento para a gente mesmo. E ter um momento do trabalho. E saber vender no digital. E ela ensina também como a gente se aproximar mais de Deus, né? Ter um momento para Deus também. Então ela ensina todas essas áreas aí. Eu tenho muito orgulho de ser uma discípula da Ana. Agradecer você, Ana, por você ter abrido minha mente em algumas coisas, em algumas áreas que eu precisava. Tá? Então, que Deus continue te abençoando e que Deus tenha mais inteligência para você, sabedoria para você estar nos ensinando a avançar. Depois veio a Patrícia Sena. Já era especialista em educação financeira, experiente, mas suas vendas dependiam exclusivamente de indicações. Ela tinha conhecimento. O que faltava era um caminho para comunicar isso de forma estratégica. Ela aprendeu a como se posicionar como uma especialista na área e mostrar isso através do seu perfil no Instagram, deixando assim as vendas muito mais previsíveis e deixar de lado aquilo que ela acredita. Olá, sou Patrícia Sena, educadora financeira. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o meu processo no digital e como que isso aconteceu. Na verdade, não aconteceu do nada. Eu sempre tive muitas questões para falar em vídeo no Instagram, sempre tive vergonha, apesar das pessoas me conhecerem e falar, você não é tímida, mas falar
no Instagram, postar vídeo ou fazer masterclass, dar aula em vídeo sempre foi um problema para mim. E a Ana Cristina, né, iniciou um projeto chamado Discípulas no Digital, que é um projeto lindo, que engloba não somente o digital, mas engloba o lado espiritual, o lado familiar. Então, tudo que acontece por trás, né? O porquê que eu não queria falar em vídeo. Então, tudo isso é trabalhado nesse projeto, é um projeto muito bom. E esse projeto me ajudou a iniciar minhas aulas, né, minhas mentorias no digital. Então, ela me ajudou na minha primeira masterclass, que é a aula, né, que é uma aula que a gente expõe um assunto específico para as pessoas no digital. Então, a Ana Cristina, ela me incentivou, me ajudou, me orientou, me passou o passo a passo, pegou na mão, literalmente, para fazer o que tinha que ser feito. E foi um processo maravilhoso. Está sendo, né? Porque não é da noite para o dia que isso acontece, mas é proveitoso. É bom a gente aprender algo novo sempre. E a Ana Cristina, ela traz isso, né? Essa visão do digital de uma forma leve, de uma forma diferente e que me ajuda muito. Eu sou grata a Deus pela vida da Ana e pelo projeto Discípulas no Digital. Que Deus te abençoe e que você alcance muitas e muitas vidas. Agora eu quero te falar da Gal Silva, uma terapeuta que já tinha presença no digital, já atendia pessoas, mas sentia que o crescimento dependia exclusivamente do esforço dela, sempre alcançando as mesmas pessoas que já conhecia. Ela precisava de clareza para os próximos passos e uma estrutura que trabalhasse em favor dela. Hoje ela tem utilizado pelo menos 3 funis diferentes para a captação de novos clientes, alcançando gente que nunca soube que ela existia. Eu conheci a Ana Oliver em um momento da minha vida como terapeuta, criadora de conteúdo aqui no digital para vender o meu serviço em que eu estava estagnada. Já tinha feito cursos de marketing, comprado mentorias, mas a Ana fez virar uma chave aqui na minha mente que tem a ver com essa criação de conteúdo que gera engajamento. A partir disso eu vou conversando com esses clientes para poder eu vender o meu serviço. E tudo com muito script, tudo com muito checklist, que eu amo esse passo a passo e a Ana pega na nossa mão. É tudo muito bem acompanhado. Então, assim, só tenho a agradecer, Ana, muito obrigada por esse seu olhar muito atento, estratégico no nosso negócio e que fez toda a diferença aí para eu conseguir vender, porque muitas vezes a gente tem todo esse conhecimento técnico a respeito da nossa profissão e quando chega nessa parte de vendas, através de todo esse conteúdo do digital, é que a gente trava. Muito obrigada de todo o meu coração. Que outras pessoas aí cheguem até você e que você consiga ajudar muitas mulheres e cumprir o propósito que é seu e na vida delas, enquanto mulheres que empreendem cumprindo o seu propósito no reino de Deus. Obrigada. Perceba uma coisa interessante. São mulheres completamente diferentes, histórias diferentes, profissões diferentes, momentos diferentes, mas todas tinham algo em comum. Nenhuma delas precisava só de mais informação. Elas precisavam de direção, precisava de um ambiente, precisava caminhar ao lado de outras mulheres que compreendesse a ordem que Deus estabeleceu. E o maior resultado não foi ver essas mulheres vendendo mais, foi ver muitas delas recuperando a confiança, encontrando clareza, voltando a sonhar, entendendo que o trabalho delas também podem glorificar a Deus. Não precisa levar anos para chegar onde elas chegaram. Você pode começar agora. Talvez enquanto você ouvia tudo isso, algo aí dentro começou a dizer: isso faz sentido, mas não acho que é para mim. E sabe por que eu sei disso? Que eu também pensava exatamente assim. Durante muito tempo eu acreditava que Deus usava outras mulheres, as que já tinham experiência, as que falavam bem, as que já sabiam exatamente o que estava fazendo. Enquanto isso, eu me sentia só uma empreendedora tentando encontrar um caminho novo. Mas existe uma coisa que eu aprendi olhando para a Bíblia. Deus nunca começou escolhendo pessoas prontas. Ele começou escolhendo pessoas disponíveis. Moisés dizia que não sabia falar. Jeremias dizia que era muito novo. Pedro era impossível. Dorcas costurava. Lídia vendia tecidos. Nenhum deles pareciam extraordinários, mas todos decidiram acreditar naquilo que Deus os confiou. E isso faz toda a diferença. Talvez você esteja esperando sentir confiança para começar, mas na maioria das vezes a confiança vem depois da obediência, não antes. E tem outra coisa que a maioria não fala em voz alta, uma culpa silenciosa de sentir que não deveria querer prosperar.
ganhar dinheiro ou ter ambição sendo uma mulher de fé. Mas repara, nenhuma delas pediu desculpa por prosperar. Elas prosperaram dentro do chamado delas, não apesar deles. Você também pode. Talvez você também pense, mas eu nem sei qual produto criar, eu nem tenho um negócio, isso não me preocupa. Porque eu nunca comecei pelas ferramentas, eu sempre comecei pela mulher. Foi assim comigo, foi assim com a Eliana. Primeiro Deus organiza o coração, depois Ele organiza os passos. Mas talvez exista uma última objeção, a mais silenciosa de todas. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir manter isso? Essa pergunta é importante, porque ninguém muda de vida assistindo um vídeo. Mudanças acontecem caminhando. Por isso eu não estou te convidando para consumir mais um conteúdo. Estou te convidando para caminhar um passo de cada vez, ao lado de mulheres que decidiram viver esse mesmo chamado, porque ninguém foi chamado para fazer essa jornada sozinha. Esse caminho não depende que você tenha uma circunstância especial, depende de um ambiente favorável, direcionamento e apoio coletivo. Você chegou até aqui, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Talvez pela primeira vez alguém tenha conseguido colocar em palavras o que você já sentia há muito tempo. Você ama a Deus, você quer servir pessoas, você acredita que existe um propósito maior na sua vida, mas ainda não consegue enxergar como tudo isso se conecta ao seu trabalho. E talvez hoje você tenha entendido uma coisa muito importante. O seu negócio não é um obstáculo ao seu chamado. Ele pode ser uma das formas de viver o seu chamado. Mas eu também sei que só compreender esse princípio não é suficiente. É preciso aprender a colocá-lo em prática. É por isso que eu quero te convidar a fazer parte dessa rede de mulheres que tem crescido espiritualmente e profissionalmente, edificando o lar e o reino. Nesse ambiente eu vou te mostrar de forma prática como transformar aquilo que Deus colocou em suas mãos em um negócio digital alinhado ao seu propósito. E se você ainda acha que não é para você, eu quero finalizar esse vídeo com o depoimento da Verinha e a transformação no negócio de passar por um dos desafios da nossa comunidade. Olá, discípulo empreendedor. Eu sou a Vera Araújo, sou empresária, tenho 62 anos, moro em Salvador, no estado da Bahia. Então vamos falar sobre o propósito de oração de 21 dias, que teve, assim, para mim, resultados surpreendentes e até avassaladores. Eu me lembro que quando eu comecei, há 3 anos atrás, eu estava, assim, completamente de ponta cabeça, desorganizada demais, financeiramente, em relação a estoque, a compras, a fornecedor, eu não tinha nada. Estava, assim, tudo bagunçado. E aí, eu me lembro que eu peguei 3 dias, 3 dias de propósito para orar. E os 3 dias que eu orei, foi onde o Senhor mais me surpreendeu. Eu orei, ore por bons fornecedores. Eu só sei que eu fui surpreendida no dia. Entraram 2 fornecedores, 2 vendedores da BRF, Sadia e Perdigão. Entraram lá no restaurante, me ofereceram um cadastro. Eu fiz o cadastro, assim, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei boquiaberta, eu nem acreditei. Eu fiz o cadastro na BRF e, para a glória do Senhor, meu cadastro foi aceito. Eu tinha também um cadastro feito em outra empresa há mais de 1 ano que eles não tinham respondido. E de repente o vendedor chega lá. Olá, tudo bom, dona Vera? E aí, seu cadastro, não sei o que, começaram a falar. E aí renovaram meu cadastro, porque tinha ficado parado lá, renovaram meu cadastro. E foi mais uma porta que se abriu. E assim, foi algo assim avassalador. Meu Deus do céu, foi muito bom mesmo. Eu só sei que antes de terminar o propósito de oração de 21 dias, eu já tinha sido abençoada pelo Senhor em mais da metade dos propósitos que tinham sido expostos no propósito de oração. Orar por uma boa equipe de trabalho. Eu já tinha uma equipe de trabalho que estava assim, caindo das pernas. O pessoal não se interessava muito. Era assim, muito relapso. E com o propósito de oração, como o pessoal mudou, meu Deus. As pessoas ficaram mais responsáveis. A qualidade da comida melhorou bastante. E aí o Senhor foi abençoando. Começou a mandar eventos grandes, de 600, 800 quentinhas. Assim. Eu fiquei assim, sem nem saber o que dizer ao Senhor. Pelos resultados. Você entra num propósito achando que é só mais um propósito. Ou eu vou acordar cedo, vou me sacrificar, não vai dar resultado. Gente, dá resultado sim. Deu resultado. Em vários pontos na minha vida deu resultado sim. Aprendi a ter dependência do Senhor, que eu era muito assim, dona de mim, certo?
Eu aprendi a ter dependência do Senhor, a esperar no Senhor algumas decisões que dependia dele, não de mim, certo? Uma boa relação com o meu cliente, eu era muito afoita, eu queria engargalar os clientes, muito sanguínea. Aprendi a ter um pouco mais de paciência, né? De ter mais criatividade, uma boa equipe, os resultados abundantes, né? E uma coisa que a gente é muito relapso, fidelidade no pagamento dos impostos. Eu tinha uma outra empresa, e essa outra empresa, ela ficou parada, ela tinha muitos débitos. E a partir daí eu me conscientizei que eu precisava resolver essa questão desses débitos. E eu aí botei a cara mesmo no pó, pedi ao Senhor condições de zerar esses débitos, de pagar esses débitos. Até hoje eu ainda pago débitos, mas são os últimos. Hoje mesmo eu estou fazendo uma negociação para liquidar os últimos débitos que eu tenho com a Cefaz. Mas depois que eu me posicionei em pagar o que eu devia, o Senhor também tem me abençoado muito, não tem deixado faltar nada, principalmente o dinheiro para pagar os débitos. Então, você ser fiel no pagamento dos seus impostos, suas contas, é muito importante. A Bíblia diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se nós devemos a César, temos que pagar a César. Se você tem comprometimento com a Cefaz, você tem que pagar a Cefaz. Se você tem comprometimento de pagar sua água, sua luz, você tem que pagar a sua água e sua luz. Você não pode fugir a isso. E eu era muito compulsiva, eu comprava mercadorias sem parar. Quando eu via uma promoção, eu me atiçava. E aí gastava todo o dinheiro, gastava reserva, e depois, na hora de pagar os funcionários, cadê o dinheiro? Muito indisciplinada. E aí, quem aparece? Uma live, meu Deus, uma live da qual ela nos ensinava, né, uma educação financeira. A nossa amiga Paty Sena, que maravilha! E a Paty, ela fez um desafio. Eu entrei no desafio. Vamos ver se você consegue pelo menos guardar R$50 no mês. Você vai fazer 2 contas, a sua e a da sua empresa. E vou te desafio a guardar R$50 no mês. Gente, eu não guardei R$50 não. Eu fui na ousadia. Eu economizei, guardei pela minha empresa R$3.000. Eu coloquei esses R$3.000 lá na aplicação. Simplesmente esqueci. Esqueci que tinha esses R$3.000. Passaram-se quase 2 meses, foi que eu me lembrei desse dinheiro. Para você ver que a compulsão é uma doença. E quando eu me conscientizei disso, eu consegui guardar muito mais daquilo que a Paty Sena propôs. Eu consegui guardar R$3.000 e ficou lá esquecido na conta por quase 2 meses. Realmente foi um espetáculo. Também teve a nossa amiga Gal Silva, psicoterapeuta, que maravilha. As lives de Gal foram assim, maravilhosas. E eu louvo a Deus pela vida da Priscila, da Gal Silva, da Paty Sena, da Ana Oliver, que mulher maravilhosa. Amo a Ana, que Deus continue fortalecendo a Ana, que ela continue sendo usada por Deus para nos trazer a realidade, aquilo que nós realmente precisamos fazer. Nós precisamos entender que nós somos empresárias servas do Senhor, e que o Senhor é o nosso sócio majoritário. É Ele quem manda e desmanda na nossa empresa. E nós temos que entender isso e esperar em Deus resposta para muitas questões. Às vezes a gente toma decisões que não estão na direção de Deus. E eu já venho uma experiência de 5 falências. Então, depois que eu me converti, eu decidi que não ia mais falir, porque o Senhor é o dono da minha empresa. E até hoje já tem mais de 10 anos que eu recomecei e nunca mais falência. Porque o Senhor tem sido o centro de tudo, na minha vida e na vida da minha empresa. É Ele que dita as regras, é Ele que dita as normas, é Ele que manda e desmanda. Então, esse propósito de 21 dias de oração pelo meu negócio, desses 3 anos consecutivos, só me trouxe resultados assim, na minha vida, avassaladores, que coisas que estavam estagnadas, sem eu entender, né? sem saber fazer. O Senhor, durante esse propósito de oração, o Senhor me trouxe o esclarecimento. E realmente eu tenho tido muitos resultados positivos. Eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho do que me queixar. São tantas experiências, assim, tantos resultados, que se eu fosse contar, ia levar um tempo terrível. Mas eu só louvo a Deus, porque Ele tem usado esse propósito de 21 dias de oração para nos trazer a realidade, para nos dar conhecimento, para nos dar propósito de vida. Porque às vezes você abre um negócio e você se desanima, você estagna, você para, a procrastinação toma conta e aí vem a ruína. Não se deixe abater. Você vai ter dificuldades, mas o Senhor a livrará de todas elas. Amém? Um beijo.
Como você observou no vídeo da Vera, as discípulas acabaram se tornando parceiras da nossa comunidade, fortalecendo ainda mais essa rede. Em breve, você pode ser uma delas. Se em algum momento desse vídeo você pensou, é exatamente isso que eu estava procurando, eu quero te convidar a dar um passo. Não o passo para construir o seu negócio inteiro. Não o passo de mudar a sua vida da noite para o dia. Apenas o próximo passo. Aqui você não entra apenas para aprender. Você entra para executar, para fortalecer sua fé, para organizar sua vida e suas prioridades, para desenvolver clareza sobre o seu chamado, para transformar conhecimento em um produto ou serviço para impactar pessoas, para aprender a se posicionar e se comunicar com sabedoria, para estruturar o seu negócio e aprender a vender. Agora imagine por um instante ter um ambiente onde você possa perguntar: como eu faço isso? Será que esse caminho faz sentido para mim? Como eu posso melhorar? E receber direção, receber clareza. Agora imagine olhar para o seu negócio não apenas como algo que paga suas contas, mas como uma ferramenta através da qual Deus pode alcançar pessoas. E é isso que eu quero para você. Não quero apenas que você tenha um negócio maior, que você prospere, que você tenha muito dinheiro. Quero que você se torne uma mulher mais madura para sustentar aquilo que Deus deseja colocar em suas vidas. No link logo abaixo desse vídeo, faça parte da comunidade e venha ser uma discípula no digital. Chega com o coração aberto e permita que Deus continue aquilo que provavelmente Ele tenha começado a falar com você enquanto assistir esse vídeo. Eu vou estar lá para te receber e espero sinceramente que daqui a algum tempo seja a sua história que eu esteja contando para inspirar outras mulheres. Nos vemos dentro da comunidade.